Olá, tudo bem? Eu sou o Tom Saldanha, vim aqui para apresentar hoje o Pós-JUS, com o tema O Direito à Informação para o Consumidor. E eu estou com a comissão aqui do PROCON, e aí cada um vai apresentar para vocês quem são. Meu nome é Olímpio Neto, sou advogado, especialista em direito do consumidor, sou coordenador do PROCON de Barra do Garças e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Bom dia a todos, eu me chamo Jaqueline Rodrigues, eu sou o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, subseção de Barra do Garças. Olá, eu sou Marcel, eu sou membro da comissão também da OAB aqui em Barra do Garças e membro da Comissão também de Defesa do Consumidor no estadual em Cuiabá. Além disso, eu sou professor na UFMT, sou mestre em Direito e doutorando em Direito na área de Direito do Consumidor. Vou começar com você, doutor Olímpio. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre as informações que contém no produto, se o consumidor tem algum direito às informações. Então, o Código de Defesa do Consumidor prevê no artigo 6º alguns requisitos mínimos que a gente precisa ter em qualquer produto que está sendo vendido no mercado. Então, primeiramente, quantidade, características, a qualidade. Hoje a gente consegue ter, por exemplo, nas notas fiscais, nos cupons fiscais, até a quantidade de tributos que está sendo cobrado, quais tributos, para qual ente que esse tributo vai, algumas informações referentes a, por exemplo, eventuais perigos que aquele produto tenha. Então, por exemplo, se for algum produto destinado a crianças, ele tem algumas especificações que a gente precisa ter logo na embalagem, bem ostensiva, bem claro, bem objetivo, demonstrando que até certa idade é perigoso para aquelas crianças. Então, brinquedos, por exemplo, que a gente tenha peças pequenininhas, a criança pode eventualmente engolir. Então, esse tipo de informação tem que ficar muito claro logo na embalagem para mostrar para o consumidor e ele ter todas as informações que ele precisa para adquirir aquele produto. A ideia é que o consumidor, na hora de comprar algum bem, ele saiba tudo que ele precisa saber sobre aquilo. Claro que não receita, não especificações técnicas do produto, mas tudo que ele precisa saber para decidir no momento da compra se ele vai querer aquele ou do concorrente e para fazer o uso de forma adequada em casa. Jaqueline, você consegue comentar para mim sobre as informações contidas no produto e em relação à saúde do consumidor? No que isso interfere? Ok. Inicialmente, é muito importante falar a respeito do direito da informação. Ele é tão importante que o CDC elenca o direito da informação ali no artigo 6º, inciso 3º, no artigo 8º, no artigo 9º e também lá no artigo 31. Então, assim, o CDC sempre está trazendo a questão do dever da informação. E não é em relação à questão da proteção e à saúde e segurança do consumidor, é importante que o fabricante dos produtos, eles disponibilizem essas informações sobre as características dos produtos. Elas têm que estar, como o Dr. Olímpio Neto mesmo comentou, ela tem que estar ostensiva. Ostensiva, de uma forma ostensiva, ou seja, de uma linguagem fácil e sempre estarem ali informando. O artigo 8º mesmo, ele diz que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo, eles não poderão acarretar nenhum risco à saúde ou à segurança dos consumidores, né? Exceto aqueles que são considerados normais e previsíveis em decorrência da sua natureza, fruição, e obriga, mais uma vez fala, em qualquer hipótese, a dar informações necessárias, adequadas ao seu respeito. No artigo 9º, ele fala também em relação aos produtos e serviços que têm ali um potencial nocivo ou perigosos à saúde e segurança, que eles deverão ser informados. Então, tem que ser informado em relação às características, à composição e em relação também à sua nocividade, se trarão ali algum prejuízo, algum perigo à saúde. Aí entra nessa questão dos medicamentos. Inclusive, eu acho que todo mundo vê as propagandas de medicamentos, né? Sempre está lá colocando, olha, pode trazer reações adversas, pode dar dor de cabeça, isso, aquilo. Então, é sempre importante, na verdade, é fundamental e primordial que conste ali as informações, porque o consumidor ele tem que estar ciente do produto que ele está adquirindo, né? E as possíveis consequências. E caso não tenha essas informações, como o consumidor deve prosseguir? Então, em relação às possíveis
punições, né, para o caso. O CDC, ele elenca o dever da informação. Quando não há as informações claras e precisas a respeito do produto ou do serviço, dependendo do caso, pode haver ali uma punição civil, criminal ou até mesmo uma punição administrativa, né? Do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, ele dispõe que o fabricante de produtos, né, eles respondem independentemente da existência de culpa e eles deverão reparar os danos causados aos consumidores. No artigo 14 também apresenta a questão da responsabilidade, né, independente de culpa. É isso, então é porque às vezes pode acontecer de ser produto, e quando é produto, aí o fabricante, né, ele vai ser responsável pelo produto. Porém, quando for serviços prestados, quando forem serviços prestados, também ele responde. E isso a gente chama de independente, de culpa, é que não há necessidade de demonstrar uma imprudência, negligência ou imperícia por parte mesmo dos fornecedores de produtos ou serviços. Mas apenas eles têm que responder por isso. E toda a cadeia também. Às vezes tem quem fabrica, e depois quem revende, quem vende, até chegar no consumidor final. É essa pessoa que vai responder. E o consumidor vai direto no PROCON para conseguir resolver isso? Com relação a qualquer violação que o consumidor entenda que ocorreu, ele pode procurar o PROCON diretamente. Por exemplo, de Barra do Garças, a gente atende de segunda a sexta, de meio-dia às 6. Leva os documentos pessoais, as cópias e as provas que ele tiver com relação àquela violação. Nós vamos fazer uma triagem, um atendimento prévio. A gente costuma tentar entrar em contato com as empresas antes para ver se a empresa apresenta alguma solução antes da gente entrar com o processo, antes de criar uma demanda administrativa. Não sendo resolvida da forma, às vezes por telefone, por e-mail, às vezes conversando pessoalmente, aí a gente abre um procedimento para averiguar. A empresa vai ser comunicada, vai ser notificada para apresentar a resposta, apresentar esclarecimentos àquela demanda do consumidor, e a partir daí nós temos todo um trâmite burocrático para averiguar se tem uma violação de direito ou não. Nós costumamos fazer audiências entre o consumidor e a empresa, entre consumidores e fornecedores, para tentar chegar a um acordo e resolver aquela demanda antes de chegar ao ponto, por exemplo, da gente ser obrigado a aplicar uma multa na empresa se tiver alguma violação. Então, a tentativa do PROCON é sempre fazer com que as partes entrem num acordo, tentar resolver o problema do consumidor, se esse problema efetivamente existir, antes de criar qualquer embaraço para a empresa. Mas, além dos PROCONs, existem outras ferramentas que o consumidor pode procurar. Então, uma que a gente costuma recomendar bastante é o consumidor.gov. É um site em que as empresas se cadastram, estão lá presentes, e o consumidor pode apresentar uma demanda da mesma forma que seria no consumidor, mas do conforto de casa, pelo celular, pelo computador. Junta as informações, junta as provas, o que aconteceu. A empresa vai ter um prazo para responder isso. Geralmente, as empresas, como elas se cadastram para receber essas informações, costumam ser bastante tranquilas. Então, elas tentam, no máximo possível, resolver aquele problema daquele consumidor. Não acontecendo a solução ali, aí a pessoa pode procurar o PROCON para tentar novamente de forma administrativa, ou pode ir direto no judiciário, através do advogado, da Defensoria Pública, ou dos núcleos de prática jurídica, para tentar resolver através da justiça. O PROCON tem atuado bastante no sentido de proteger esse dever da informação. Até que com os produtos das grandes empresas, a gente não costuma ter muito problema, porque as empresas já são orientadas, já tem as bancas jurídicas que cuidam dessa parte, então não costumam apresentar tanto problema. Ultimamente nós temos muitos problemas com serviços e com empresas menores, que talvez não tenham a orientação jurídica necessária para fazer tudo que tem que fazer. Então, às vezes a gente chega com uma demanda no PROCON, só de conversar com o fornecedor, com aquele produtor, ele já resolve. E até a gente recomenda pode ir lá no PROCON perguntar, conversar com a gente, pedir orientação, que a gente atua nesse sentido também de conversar com as empresas e mostrar para elas que a informação ao consumidor é fundamental para o consumidor, mas é fundamental também para o negócio do fornecedor. A partir do momento que ele se dispõe a apresentar tudo o que ele tem para apresentar para o consumidor se sente mais protegido e mais propenso a comprar o produto dele. Então é uma via que todo mundo ganha com relação a essas informações. Pode ser no PROCON, pode ser no consumidor.gov, pode ser com o advogado da Defensoria Pública no Judiciário, e existem sites, por exemplo, como Reclame Aqui, que a pessoa também pode fazer o uso para apresentar essas reclamações. E esses sites são bons porque, por exemplo,
existe um ranking de solução de demandas. Então, as empresas se esforçam para solucionar a demanda daquele consumidor para aparecer em primeiro lugar no ranking, porque é o tipo de coisa que fica bem numa propaganda, fica bem para demonstrar que ela está preocupada com a opinião do consumidor. Então, existem várias ferramentas que todos nós podemos procurar. Se alguém se sentir lesado, pode procurar a nossa orientação no Procon, e a gente está lá para atender sempre que for necessário. Não, perfeito, obrigado. Doutor Marcel, eu acabei de receber uma pergunta aqui no WhatsApp perguntando sobre empréstimo. Se existem algumas informações básicas que devem conter, o senhor consegue comentar um pouquinho? Claro. O Código de Defesa do Consumidor ele é de 1990, mas desde a nossa Constituição Federal de 1988 já previa, então, como o direito do consumidor e a proteção ao consumidor como direito fundamental. Então, desde 1990, já havia a previsão no Código de Defesa do Consumidor de que sejam prestadas, e de forma clara e precisa, diversas informações a respeito do contrato, juros, valor, prestações, a data de vencimento, se tem como fazer um abate e diversas informações. Então, essas informações já não são novas, já existiam também leis anteriores, né, a existir um Código de Defesa do Consumidor, que é uma junção, então, de todos os direitos para proteger o consumidor. Porém, agora, em 2021, nós tivemos a famosa lei do superendividamento, que é tão falada, tão comentada na mídia, a lei do superendividamento. E ela transformou mesmo o Código de Defesa do Consumidor para proteger as pessoas, as famílias de uma maneira geral, porque todo mundo utiliza direto ou indiretamente um empréstimozinho, um crediáriozinho dali, sim, e a gente não tem essas informações. Então, com essa reforma de junho de 2021, nós tivemos, então, um incremento de mais informações. Por exemplo, agora é obrigatório conter o custo efetivo total, porque às vezes a gente vai lá e vai fazer um empréstimo no banco e vai lá, 2% ao mês. Aí parece que se a gente fizer a conta básica, dá 12%, 12 mesmo, e dá 24%. Mas ali estão embutidos outros tipos de cobranças, como, por exemplo, IOF, vem outros tipos de taxas, e assim acaba que o custo efetivo total anual, que ele tem que ser ali por ano, ele acaba aumentando, e não seja 24, seja 28. Então aí o consumidor tem uma informação. Além disso, precisa estar claro também para ele, entre outras informações, qual é o valor que ele está pagando, qual é a parcela, para que ele possa somar, para ele multiplicar o número de parcelas e ele vê. Por exemplo, se for um empréstimo de R$1.000, ele vai pagar o IOF e vai pagar talvez 12 parcelas de 120, que vai dar o total de 1.200 ao final. É assim que ele consegue ver. Isso tem que ser exposto, porque é uma garantia, então, de uma forma de proteção ao consumidor, senão ele não consegue saber, ele não consegue ter essas informações claras, não basta você ficar, né, no boca a boca, né, senão tem consumidores que não conseguem entender, compreender claramente. E isso, o superendividamento, é voltado, né, essa lei de superendividamento, essa mudança do Código de Defesa do Consumidor, aos vulneráveis e principalmente aos hipervulneráveis. Todos nós, consumidores, somos vulneráveis de certa forma. Mesmo que a gente tenha muito esclarecimento, a gente olhe todos os contratos, mas que a gente tenha alguma formação, é o fornecedor de produtos ou serviços, que é a pessoa mesmo, que é a pessoa, seja física ou jurídica, que tem maior conhecimento daquilo que ele está fazendo. Ele que está prestando, ele sabe quanto que ele pagou, quanto que ele gastou, o que que ele vai fazer, quantos dias, ele sabe exatamente. Então, nós estamos com uma condição de vulnerabilidade. Mas existem os hipervulneráveis. E essas pessoas hipervulneráveis é que essa mudança do direito do consumidor veio para proteger, né, e de uma maneira geral. Que são, por exemplo, os idosos, as pessoas, imaginem, analfabetas, como é que elas vão fazer? Elas precisam de um auxílio, as crianças, né? Então, as crianças também não fazem empréstimo, mas tem produtos voltados para crianças. Porque mais que seja o pai que compre, as crianças, aquele produto, imaginem, né, que tem lá uma bonequinha que ela come, fala lá, essa bonequinha come, aí coloca um vídeo que ela come. Então fica algo bem diferente. Então, da mesma forma para os empréstimos e para os produtos e serviços, isso precisa funcionar com maior clareza e maior precisão de dados. Sim, eu vi que o senhor falou dos idosos. Eu vi já que acontece muita ligação. O telemarketing liga muito para idoso para oferecer empréstimo. Isso é legal? Pode ligar constantemente para idoso? Então, essa também tem sido uma mudança que nós estamos tendo, uma vez que nós estamos num momento, então, que os contratos, que as negociações, hoje elas são feitas mais de formas digitais, né, ou ainda, né, por meio de celular, de internet, ligações, mensagens, WhatsApp e assim por diante. Então, imagine isso chegando nos celulares de pessoas que estão precisando de dinheiro. Uma pessoa idosa,
ela recebe uma aposentadoria e ela vai lá e recebe. Atenção, senhora idosa, bom dia, tudo bem? Você está precisando de dinheiro? Temos empréstimo a juros de 0,5% ao mês. Atenção, contrate. E mais nenhuma informação. Então, para começar, já não está cumprindo o Código de Defesa do Consumidor. E esse tipo de anúncio é um anúncio, porque ele está anunciando o produto dele ali. Não pode acontecer. Então, hoje o Código de Defesa do Consumidor trata dessa forma, né, e na proteção do consumidor, como uma forma de esclarecimento para a população, para que ela não se sujeite a isso, né, e peça mais esclarecimentos. E, principalmente, agora, o momento em que estamos, é um momento de denunciar, porque esse tipo de prática é considerada uma prática, às vezes, enganosa ou abusiva, porque ela pode ser uma propaganda que está fora dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, invadir a nossa privacidade, né? E, então, às vezes, aparecer esse tipo de informação pode, então, ferir a própria privacidade da pessoa. Mas o fundo disso tudo é que existe uma venda de dados hoje. Essa venda dos dados é algo muito corriqueiro. Sim. Então, as pessoas vão lá, preenchem os dados, assinam. Por isso que em todo lugar perguntam, me passa seu telefone, me passa seu CPF, me passa seu endereço. Porque aí começam a chegar cartas, e-mails, WhatsApp, mensagens, ligações. E a gente nunca teve contato com nenhum local. Quem de nós aqui nunca recebeu? Quer dizer, quantas vezes a gente não recebe por dia? Milhares. Indo aqui, mas a gente pensar com muito cuidado mesmo, porque para a pessoa hipervulnerável, na hora que ela recebe, ela vai assinar, ela vai acreditar. E aí a gente também pode até diferenciar um pouquinho até do crime, né? Porque pode ser, além de ter algo que seja sério, mas que não pode fazer dessa forma, porque não foi autorizado o uso dos dados, mas imagine se isso ainda for um golpe. Ainda pode virar para um lado de um golpe, né? Com relação aos contratos de empréstimo especificamente, nós temos duas situações que aparentemente são antagônicas, mas que têm o mesmo efeito sobre o consumidor. Ou informação de menos, ou informação de mais. Porque imagina um idoso vai no banco fazer um empréstimo, ele pega aquele contrato de 40 páginas, cheio de cláusulas, cheio de juridiquês, cheio de coisas que nem quem é da área entende muitas vezes. Ele vai assinar, ele não vai saber o que ele está assinando, ele não tem total ciência do que está escrito naquela letra miúda, naquelas 40 páginas. Então, o que se prevê hoje de informação para o consumidor é que ele não precisa fazer conta, por exemplo. Igual o Dr. Marcel falou, tanto por cento de tantos meses, tem que ter a informação clara e objetiva. Você vai pagar tanto no final. Pronto, é isso. Se você abater, eventualmente, você vai pagar menos. Para o consumidor não precisar ficar meia hora lá fazendo conta, lendo, porque ninguém fica. A verdade é que ninguém fica olhando letra por letra, cláusula por cláusula. E por ser contrato de adesão, quer dizer, o fornecedor impõe aquele contrato para a pessoa, ela não tem escolha. Ou ela pega ou ela não pega. Por outro lado, essas novas formas de contratação, por celular, por aplicativo, às vezes não tem informação nenhuma. A pessoa contrata sem saber o que está contratando e muitas vezes com o intuito exatamente de enganar aquele consumidor, especial o hipervulnerável como o idoso, as informações não são apresentadas. É muito comum a gente receber reclamações em seguinte sentido. A pessoa chega lá, falou, a atendente me ligou, ela pediu para confirmar as informações, alguns dados. Nome, RG, CPF, data de nascimento, local de nascimento. A pessoa fala, posso confirmar essas informações com você? O consumidor fala, pode. Só que ele está fazendo a contratação sem saber que está contratando. Ele não está confirmando as informações, ele está pedindo autorização para fazer aquele empréstimo. Então, por vezes, a gente acha que às vezes só falta informação, mas sobrar informação também viola o direito do consumidor, porque deixa ele numa situação que tem tanto papel, tem tanta coisa escrita que ele não sabe o que ele está fazendo. E o idoso está bem mais vulnerável. Ah, muito mais. Principalmente o idoso que não tem tanta instrução. Ele se sente acuado numa situação que ou ele não sabe o que está fazendo, ou ele fica com vergonha, às vezes, de parar no meio, de perguntar, de questionar. Então, hoje, o maior atendimento do PROCON de Barra do Garças, por exemplo, é com relação a empréstimos, a fraudes e a venda de dados, que o Dr. Marcel falou. Nós temos situações de consumidores idosos que têm 3, 4, 5 empréstimos em bancos diferentes e ele não fez nenhum. Às vezes, você pega o contrato que foi feito, a assinatura está até parecida com a do idoso, mas não é a dele. Ele fala, nunca mexi com esse banco, eu nunca entrei em contato, nunca solicitei nada. Às vezes tem até os dados e-mail, local de nascimento, porque isso a gente consegue na internet muito fácil. E nós já tivemos situações dele ter, por exemplo, foto do documento do consumidor.
Como que ele conseguiu isso? Nós não sabemos. Mas hoje você vai na farmácia, a primeira coisa que eles pedem é seu CPF. Você vai comprar uma loja dessas grandes, me manda seu e-mail. E aí começam a chegar essas informações. E os golpistas utilizam isso para fazer empréstimos, para fazer compras e para contratações em nome do consumidor. Inclusive, no Procon, como o Dr. Olímpio mencionou, realmente a nossa maior demanda são a questão dos empréstimos consignados. E as pessoas que mais sofrem com essa questão são os aposentados e também os servidores públicos, porque as informações deles estão sempre ali dispostas, né? Livre acesso, né? E aí eu acho que entra até mesmo nessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A nova lei, porque ocorre muito essa questão da venda desses dados. E é importante mencionar aqui justamente a questão da falta de informação. A maioria dos empréstimos, das reclamações que chegam no Procon, a maioria são ou aposentados, né? Ou também servidores públicos. O que ocorre? Muitas vezes eles recebem uma ligação e eles não sabem efetivamente o que estão contratando. Às vezes eles até querem contratar um empréstimo consignado, mas o que acontece? Eles acabam contratando um cartão de crédito com margem consignável. E toda vez que nós temos audiência, quando eu leio, eu falo, olha, provavelmente trata-se de um cartão de crédito com margem consignável. Eu até falo para eles, olha, corre bino que é cilada. Não contrate, porque que acontece? Existe ali uma limitação da margem de crédito que a gente pode utilizar, né? Que os bancos podem ofertar ou não empréstimos consignados para as pessoas físicas, né? E ocorre que, acho que a margem é 35%, se não me engano, e como às vezes os idosos ali, ou servidores públicos, eles já possuem muitos empréstimos, porque, na verdade, o Brasil ele tem um número altíssimo de endividados. Sim. Nós estamos com um número altíssimo de endividamento. E ocorre que, como não pode utilizar essa margem de 35% para poder fazer o empréstimo, eles ofertam o cartão de crédito com margem consignável, porque ele não vai ser utilizado à margem dos 35%. E é o pior negócio, quem estiver escutando, é o pior negócio a ser feito. Porque você vai sacar o valor do empréstimo e muitas vezes eles fazem isso. Os bancos, acho que é a maior reclamação do Procon, né, Olímpio? Com certeza. Os bancos, eles ligam e falam, olha, às vezes a pessoa quer contratar um empréstimo, mas ela não sabe. Se ela soubesse realmente como funciona, porque ela acha que... Ela fala, não, mas eu fiz um contrato, moça, assim, eu tô pagando tem 5 anos, nunca vai parar de ficar debitando esse valor na minha conta. Aí quando a gente vai olhar, é um cartão de crédito com margem consignável. O valor é colocado no cartão e às vezes nem chega o cartão. Interessante, eu nem conhecia. E aí o consumidor fala, mas nem chegou o cartão. Eu nunca usei esse cartão, nunca vi a cor desse cartão. Mas é a modalidade de crédito que é fornecida ali. Aí o que acontece? É debitado todos os meses lá em folha, né? De conta em folha, a maioria da pessoa, questão do aposentado é cobrado ali na folha do INSS, descontado o mínimo. Ou seja, você pegou um empréstimo de R$5.000, foi disponibilizado R$5.000. Ok. Agora, a partir do mês seguinte, vai ser debitado só o mínimo, que é normalmente, a maioria das vezes, é 100 e pouco, que é debitado ali. E enquanto aí você continua devendo 5.000. E todo mês vai ser debitado o mínimo, mas quanto mais vai se passando o tempo, mais você vai estar devendo. Você está devendo 5.000, mais os juros, a rotação, né? Assim, é impagável. Eu sempre falo para eles, justamente impagável. E aí eles chegam lá, porque o que acontece? Se eles falassem, olha, é um empréstimo, é um cartão de crédito com margem consignável, eles não iriam contratar. Então, assim, os idosos, eles são eles até recebem essa proteção, né, da hipervulnerabilidade por conta dessa questão deles serem vulneráveis mesmo. E até, como o Olímpio Neto falou também, a informação demais, até nós, que às vezes temos uma formação, a gente não consegue entender muito bem o que está disposto ali nos contratos. Então, é muito importante a presença dos PROCONs e dos órgãos, né, que regularizam. Isso é muito importante. Eu acho que assim, o Brasil é um dos poucos países que possui um Código de Defesa do Consumidor, né? Porque ele tenta ali equiparar a relação de consumo, porque nós sabemos, obviamente, que o fornecedor ele possui uma expertise muito além de nós consumidores, apesar de muitos terem
estudos, informações, nós não estamos no mesmo nível ali. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem para equiparar. E é muito importante a presença também dos PROCONs, o consumidor.gov, ele se faz muito necessário para que possa auxiliar ali os consumidores com relação às suas demandas. Sim. Doutor Marcel, há a possibilidade de um crime quando essas informações não são claras? Sim, existem alguns crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor, além dos crimes no Código Penal, né? Mas, por exemplo, um dos crimes é deixar de prestar algum tipo de informação, dessas informações. A intenção nossa hoje, por exemplo, aqui desse bate-papo, é que a gente possa demonstrar e deixar bem claro que o direito à informação é muito importante para a proteção do próprio consumidor. Ele tem que ser resguardado, ele é um direito fundamental e tem que ser protegido muito. Por quê? Porque uma vez que o consumidor tem as informações, aí sim ele pode tomar uma decisão com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais segurança. Agora, se aquilo não tem transparência, não está claro, né? Como o Dr. Lima falou do juridiquês, então se tiver alguns termos também específicos na área contábil, fiscal, nós não vamos entender. Então, é muito importante. Então, existem alguns crimes previstos no próprio Código de Defesa do Consumidor, mas mais especificamente tem especificamente para proteger a questão do direito da informação.